Olá, boa noite. O assunto do ND de hoje é saúde. Você já ouviu falar de pediatria humanizada? E sobre esse assunto eu converso com duas pediatras da Clínica Solassis que trabalham com este método. Júlia Obadia. Boa noite, Júlia. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? E também com Catarina Fagundes. Tudo bem, Catarina? Oi, tudo ótimo. Sejam bem-vindas. Vamos falar um pouquinho Obrigada. sobre... não sei se a gente pode chamar de método. É um método a pediatria humanizada? Eu não chamaria de método, na verdade. Eu acho que é uma tendência nos mundos de hoje a humanização da medicina como um todo, não só da pediatria. Isso é uma corrente que vem nos últimos anos e que eu acho que veio para ficar, graças a Deus. O que é essa pediatria humanizada? Eu acho que é você olhar muito mais para a pessoa que está ali e não para a doença. Eu acho que é você olhar muito mais, não só para aquela criança, mas para aquela família que tem em volta dela. Porque se nasceu uma criança, nasceu um pai, uma mãe, nasceu um vô, uma avó, né? Nasceu todo uma nova família ali, que impacta muito, né? Muda tudo. E eu acho que é você olhar para isso como um todo, para os problemas tanto de sentimento, de comportamento daquelas novas pessoas. É a empatia mesmo, né? Que é até uma palavra que a gente falou. É um olhar novo mesmo, é um olhar bem particular de cada um. Na humanização, você respeita a individualidade mesmo. Que você está entendendo, aquela família é uma família especial. Ela é diferente da próxima família que você vai atender. Então, é um olhar respeitoso, individualizado. Não é um sintoma e um tratamento. Não é um sintoma e um tratamento, porque, na verdade, não necessariamente aquele sintoma naquela criança vai ter o mesmo tratamento que teria para uma outra criança. Então, por isso a palavra de humanizado, né? Você respeitar aquela pessoa como um ser humano. Então... Você está falando nessa situação, como vivi alguns anos atrás, uma situação parecida, onde a minha filha mais velha parou de comer e a família inteira, era a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a família inteira levou ao pediatra. Né? E o primeiro pediatra fez um exame, deixa eu ver se está com alguma doença, o segundo fez a questão do comportamento, o que está acontecendo, o que mudou nessa semana. E aí eu acho que entra essa questão, então, da atenção, né? Como você falou, atenção familiar, né? Nasce uma avó, nasce uma mãe, nasce uma tia e nasce a criança. É completamente diferente, né? Você até muda a hora que fala, e o outro pediatra olhou de outra maneira, tal, até a calma. A gente sempre fala isso. Uma mãe saudável, eu vou ter um bebê bem, né? A hora que a mãe chega, eu vejo que aquela mãe não está bem, olha para ela também. Né? Fala com ela também, ela está amamentando, né? Ela tem que estar bem, ela tem que estar bem nutrida, ela tem que estar bem de cabeça. E mesmo quem não está amamentando, né? E mesmo quem não está também, quem está dando uma mamadeira com todo o amor, com todo o aconchego, ela tem que estar também muito bem ponderada de que ela vai ser uma boa mãe, de que ela consegue, e às vezes os sintomas que ela vê nesse bebê e traz pra gente, às vezes é muito mais um medo dela, uma ansiedade dela, e a gente acalmando aquela mãe, mostrando que aquele bebê individual como ele não é igual ao sobrinho, não é igual ao vizinho, não é igual ao outro filho, acalmando assim, ela fica muito melhor e até essa doença às vezes acaba. Não, e hoje em dia, na verdade, já não se diz mais que o neném nasceu como uma página em branco, né? O neném passa por experiências intraútero diferentes. A sua filha já nasceu diferente do meu filho. Inclusive, na verdade, os meus dois filhos, cada um nasceram de uma forma particular, porque viveram experiências diferentes, porque eles já nasceram de uma mãe diferente. Então, você respeitar isso, todo o contexto daquela família, torna as consultas muito mais prazerosas e você, além de tudo, consegue fazer diagnósticos muito melhores quando você consegue abordar aquela família globalmente, né? Desde do sinal, na verdade, às vezes não é nem sintoma, daquele sinal você consegue estruturar a consulta, tudo. Às vezes você não tem nenhum diagnóstico, mas você resolve a vida daquela criança, daquela família, acolhendo. A medicina humanizada fala muito de acolhimento, né? Até a gente criou um espaço que chama Solassis
e como é um nome diferente, as pessoas perguntam de onde vem. E Solassis vem do latim, que é quem acolhe, isso que a gente queria promover, né? A gente queria fazer com que a família se sinta acolhida como um todo. A gente tem até dificuldade de falar, quando a gente fala dos pacientes, a gente fala, não, que aquele meu paciente, a gente fala o nome da mãe, e a gente às vezes tem dificuldade de lembrar que o paciente é o neném. Mas eu escolhi pediatria, na verdade, por isso, para conseguir levar toda a família junto. É muito gostoso. É muito bom. Agora, nos últimos anos, a gente ouve falar muito da questão do parto humanizado. Qual a diferença de, durante o parto humanizado, ter também esse acolhimento desse bebê na pediatria humanizada? É diferente uma pediatria humanizada no acolhimento do nascimento de uma pediatria, entre aspas, convencional? Completamente. Eu acho que no parto, principalmente em tudo, mas no parto é o respeito. Eu acho que a palavra mais que eu acho que está junto com a humanização é o respeito àquela mãe, aquele pai, aquele bebê que está nascendo, de respeitar o que aquela família quer, até onde dá, claro, né, pelo bem desse bebê que está vindo. Mas eu acho que é isso, é o individual de cada parto, o individual de cada jeito que nasce, o individual de deixar aquela família fazer do jeito que eles querem, que eles sonharam, desde que a gente preserve a saúde dele, claro. Mas eu acho que é isso, é o respeito pelo individualismo ali, naquele parto, daquele bebê, daqueles pais. E, doutora Júlia, quando a gente fala dessa pediatria humanizada, a gente está falando, então, de um profissional, de um pediatra que também vira meio psicólogo, um olhar diferenciado. Super. Lá é um divã, a gente conversa sobre tudo, conversa sobre casamento. As consultas, na verdade, duram horas, porque... E a gente, depois de virar mãe, a pediatria muda muito. Inclusive, todo o encantamento com a humanização veio muito de uma necessidade minha pessoal. Então, nas consultas, a gente acaba se misturando, porque a gente vê naquela mãe quem a gente foi já, muitas vezes. Então, todo mundo fica junto, as avós na consulta de introdução alimentar, fica muito mais gostoso. Não é um receituário, né? Não é um receituário. Vocês se envolvem. E isso é o que é a pediatria humanizada. É um envolvimento tanto por parte do profissional quanto da família inteira, né? Quando eu fiz medicina, falaram para mim que não podia se envolver com o paciente. Eu, honestamente, não sei como. Eu não sei como ser médica sem me envolver com o paciente. Para mim, aí não é medicina, né? Aí é telemedicina, né? Então, pois é. Porque é um envolvimento total, né? Assim, não tem como não se envolver. E lá é um lugar que é isso, acolhe, tipo, as avós, eu acho que são as mais legais, assim, elas se sentem tão bem. Tem umas que chegam, tipo, mas eu posso entrar? Tipo, a avó é bem-vinda aqui, né? Porque tem aquela fama, né, que a avó e tal, e é super bem-vinda, todos são. Então, no próximo bloco a gente continua a falar sobre pediatria humanizada. Nós voltamos em instantes. Até já. O Unida está de volta falando sobre pediatria humanizada com duas pediatras da Clínica Solassis que trabalham com este método, Júlia Obadia e Catarina Fagundes. Mas antes, eu queria falar sobre a realização de sonhos. O Lar de Amparo Vovó Valquíria mobilizou a web com o projeto Eu Ainda Quero, para atender aos desejos de 22 idosos que moram no local. A simples ação de publicar as fotos dos residentes segurando uma placa com os dizeres Eu Ainda Quero e o pedido no Facebook da Fundação causou grande repercussão e depois de 4 dias da postagem, a associação conseguiu atender a quase todos os pedidos, faltando apenas cadeira de rodas. Para quem quiser ajudar, o Lar de Amparo Vovó Valquíria fica na Avenida João Francisco Bensdorf, 1555, Cidade Náutica, em São Vicente. Lembrando que isso é apenas uma iniciativa. Juntos podemos fazer muito mais. É isso aí, né? Juntos podemos fazer muito mais. E nisso a pediatria humanizada também contribui, né? A gente está falando da família, do envolvimento da família. Juntos vocês conseguem fazer e atender muito melhor o paciente também, né? Assim esperamos, né? Esse é o objetivo, né, doutora? Pelo menos dessa forma.
Quando a gente fala, um dos assuntos, o parto, os primeiros meses, um dos assuntos corriqueiros que mais aparecem é a questão da alimentação e do desfraude. Como é que a pediatria humanizada trabalha esses conceitos? De uma forma diferenciada da tradicional? Então, como a Catarina falou, o respeito, é aí que entra, né? Eu acho que a gente precisa entender que esses marcos são um desenvolvimento neurológico. Então, quando você respeita o tempo da criança, acontece de uma forma muito mais fácil. Eu já vinha ouvindo, respeita o tempo da criança, eu já vinha falando isso nas consultas antes de ser mãe e eu achava que isso nunca ia acontecer com meu filho. Eu falava, imagina, ele nunca vai desfraldar. E aí as pacientes falavam para mim, doutora, foi como passe de mágica. Um dia acordou, falou que não queria usar fralda e não usou mesmo. E eu continuava orientando, porque eu via que estava funcionando. E em casa, um belo dia, meu filho acordou e falou, mamãe, eu quero ir para a escola sem fralda. Eu falei, bom, então tá bom, vai sem fralda. E quase não teve perda de urina, né? E a gente vê que antigamente, porque eu fiz pediatria, ainda existiam regras de tem que botar para mamar, enfim, de mamar não, eu já estava mais moderninha, mas o tempo de dormir, então tinham muitas regras. E para o desfraude também, fazia 2 anos a idade de desfraude. Então tinha que começar o processo, já deixar de calcinha ou de cueca. E comecei a me envolver com essa parte de humanização, de respeitar, fui acreditando, mas como eu não tinha em casa, né? E a hora que você vê que quando uns desfraudam com 2 anos e pouco, outros desfraudam com 3, mas desfraudam. Até 5 anos, eu juro que eles vão desfraudar. Então tem uma criança com 10 anos normal usando fralda, né? Sem nenhum tipo de problema. Então, inclusive a parte alimentar, tenta se colocar no lugar da criança, né? Você com 6 meses, a mãe fica assim louca, né? Para entrar, umas nem tanto, mas para entrar logo com a alimentação. E eu sempre falo, calma, entenda que você está mudando a forma dela de se alimentar, que antes se alimentava no colo, aconchegada, agora você vai botar lá numa cadeira. E toda essa mudança, para ela, às vezes, ela estranha a temperatura, a textura, não é só que ela não gosta. Então, é muito importante que você entenda que ela está se relacionando com o alimento. Você quer que ela comece a se relacionar com o alimento forçando ela a comer? Ou você quer que ela ache, nossa, que bacana, isso parece que vai brincar, mas também é gostoso? Então, respeita a criança, oferece de várias formas, de várias texturas, sem tempo, sem pressa. A gente não conhece nenhum adulto que não coma nada. A gente conhece adultos que comem mal, que têm uma relação ruim com a comida. Mas a gente não conhece adulto que come... Que vive de luz, né? Que vive de luz. Então, respeita o tempo da criança, continua oferecendo, sempre sorrindo. Não faça com que aquele momento vire um martírio, porque a hora que virar um martírio, aí... Agora, vocês trabalham com muitas mães, né? E vocês duas também são mães. Do momento que vocês indicam e orientam essas mães ao que vocês vivenciam enquanto mães, existe uma grande diferença ou vocês conseguem aplicar tudo que vocês falam para os pacientes na própria vida de vocês? Eu acho que a gente vive a vida como o que a gente fala. Acho que a congruência aí é muito grande. A gente respeita muito, a gente humaniza cada filho nosso muito, até porque eu tenho 2 completamente diferentes, a Gil também tem 2 completamente diferentes, e eu acho que a gente consegue muito aplicar o que a gente fala em casa. Claro que muitas vezes um desfraude de um foi ótimo, o do outro foi muito mais tarde, mas é isso, esse respeito, essa humanização, com certeza tem nas nós, eu até falo, porque eu vejo também lá na dela isso, e tem sim, acho que a gente faz como a gente fala. Eu acho que eu mudei como pediatra. Então, eu sempre, quando elas perguntam assim para mim, doutora, como você faz? Eu falo, olha, eu não estou te falando como pediatra, porque a forma como você cria é muito individual, porque isso é o que funciona pro casal naquela casa. Então, eu era radicalmente contra a cama compartilhada. Quando eu fiz pediatria, eu achava que era um crime dormir junto. Uma regra, né? Para mim, eu achava um pecado.
E eu falava para o meu marido que dormia em cima e que não era para fazer de jeito nenhum, enfim. E aí eu tive filho. E aquela mãe que falava para mim que o filho acordava 10 vezes à noite, eu atendia e pensava, ninguém acorda 10 vezes à noite. Se a noite tem 8 horas, como uma criança acorda 10 vezes? Não, não existe. Doutora acorda, posso dizer então, que acorda. Aí Deus falou para mim, você não acredita? Então, meu primeiro filho, acordava a cada 40 minutos. E aí, eu comecei a fazer um movimento de não levar para a cama, e quando eu levava para a cama, eu achava que eu estava falhando, porque afinal eu não orientava a levar para a cama. Só que um dia meu marido falou para mim, você vai se deixar vencer pelo cansaço? E eu falei, vou. Na verdade, ele já ganhou. E aí eu comecei a trazê-lo para a cama e percebi que, na verdade, ele só queria estar comigo. Então, para mim, cama compartilhada, eu acho hoje que é a solução dos meus problemas. E eu passei a fazer o movimento inverso, passei a estudar a cama compartilhada para saber como fazê-la de uma forma segura. Mas eu entendo que a cama compartilhada não é para todas as famílias, foi o que funcionou para mim. E nem para todas as idades, né? Vai chegar um momento que ele vai ter que ir para a cama dele. Então, assim, eu acho que o que funcionou para mim não necessariamente é o que funcionou para o paciente em questão. Então, quando eles me perguntam, eu sempre falo, eu sou radicalmente contra horário para dar de mamar, eu acho que criança não é... Elas são condicionáveis, mas eu não sou a favor do condicionamento de um outro ser humano. Acho que podem existir algumas rotinas, acho que as rotinas são necessárias, mas eu não acho que todos os indivíduos funcionam como uma receita de bolo. Eu acho que a individualidade precisa ser respeitada. Só para a gente finalizar esse assunto, o fato da gente, de repente, não impor regras tão rígidas para o bebê, isso não pode ocasionar, de repente, uma criança sem limites? Não, eu acho que o limite é completamente diferente do horário de mamar, do horário de comer. Acho que o limite é no comportamento. E eu acho que você pode fazer um filho muito feliz do jeito que você leva a sua vida nos seus horários, do seu jeito, naquele momento. O aleitamento materno, às vezes ele é livre demanda. A hora que começa com fruta, tal, vai ter um horário mais certinho. Quando tá um pouquinho depois que a mãe às vezes volta, tem a hora que vai deixar com alguém, depois a escola, e com isso a rotina se estabelece automaticamente, do jeito daquela criança, daqueles pais, e não a gente mandando às custas de choro e às custas de regras e de sofrimento, e de você não poder pegar o seu filho no colo. Não, aí eu acho que não vale a pena, e eu acho que você consegue pôr limite, sendo amigo e perto do seu filho, muito mais assim do que com regras. Eu acho que uma coisa não tem a ver não com a outra. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a pediatria humanizada e sobre a importância da roda de mães. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é pediatria humanizada e eu converso com a doutora Júlia Ubadia e também com a doutora Catarina Fagundes. Bom, segundo uma pesquisa da revista Crescer, uma das questões mais interessantes em relação à pediatria humanizada é que quanto mais a mãe possui conexões sociais fora da família, melhor isso se torna para os filhos. Por quê? Na verdade, a mãe precisa ter boa saúde mental e estar descansada, né? Sair daquele contexto de enclausuramento que hoje a maternidade, que vem junto com a maternidade, né? Que é a hora que nasce o neném, você tem que ficar trancado em casa, não pode sair. E aquilo gera um pouco de angústia. A hora que a mãe volta para um contexto social, a saúde mental da mãe deixa a mãe mais calma, tranquila, para poder estimular o filho, a interação da criança com outra criança, que elas veem como os outros brincam. A gente é um ser biopsicossocial, né? A gente precisa conviver em sociedade para bem-estar físico. Então, acaba que quando... tem até uma frase que diz que a gente precisa de uma aldeia para criar um filho.
E é bem isso, a gente precisa fazer um movimento contrário ao movimento que foi feito até hoje. A gente juntar essas mães, fazer com que essas mães encontrem outras mães, problemas e soluções semelhantes, para elas se fortalecerem como indivíduos, para poder criar bons seres, sabe? Nessa época de tanta tecnologia, de tão pouco olho no olho, vamos tentar juntar todo mundo de novo, se conversar, se conhecer, trazer os problemas à tona, trazer as soluções à tona. E a gente busca lá na clínica fazer rodas com frequência. A gente tem um grupo de amamentação que se encontra quinzenalmente às quintas-feiras. Esse grupo é aberto, não precisam ser nossos pacientes, é só ligar e se inscrever. Na quinta-feira seguinte, tem grupo com uma psicóloga para falar os desafios da maternidade, para a gente botar isso para fora, sair um pouco de rede social, sabe? De falar, a maternidade isso é difícil, mas então vamos fortalecer, vamos juntos tentar se ajudar. Ter essa troca, né? Vamos do fazer olho no olho, troca. do toque. Isso é muito importante. Eu tenho muito medo da nossa humanidade, da gente estar perdendo isso, sabe? O toque, o carinho, Estar perto, né? essa quantidade de regra. Gente, não tem regra. Maternidade não tem regra. Pega seu filho, abraça, pega no colo. Você vai deixar de pegar seu filho no colo porque o pediatra mandou você não pegar? Pelo amor de Deus, abraça, pega, troca com outras mães, porque isso é da gente. A maternidade é muito instintiva. Então, escuta o seu instinto, sabe? Escuta lá dentro. Não me liga para perguntar o que fazer quando seu filho está chorando. Olha para ele. Fala, o que você precisa, amor? Eu tô aqui. Chora junto, faz o que for. Mas resgata isso. A gente veio com isso. Vamos voltar a ser aldeia. Vamos voltar a ter o outro perto. Vamos trocar, né? O que faz a gente diferente dos outros animais? Vamos trocar, vamos voltar. E vocês veem esse avanço nos pacientes que participam dessas rodas de conversa? Muito, muito. Eu ia falar que eu acho que a gente se ajudou muito nisso, que a gente tem 2 filhos. Eu tenho um filho que é 1 mês mais velho que o dela. E eu acho que nessa época a gente se ajudou muito. A gente ia, um dia uma levava pão de queijo, a outra um bolo, fazia um suco, um café e a gente ficava junto à tarde. Às vezes chorando se o dia tinha sido muito tenso, às vezes rindo, às vezes de choro para o riso, e ficava uma delícia. E a gente ficou mais leve nisso. E eu vejo lá na clínica tipo, que as mães fazem isso muito legal. Na época que os nossos filhos nasceram, uma amiga, muito amiga minha, que eu queria até agradecer ela, que ela chama Vânia Gato, ela tem uma clínica maravilhosa em São Paulo, chama Lumos. Ela me botou dentro de um grupo de mães. E eu falei para ela, amiga, eu não preciso disso, eu sei tudo. Eu sou médica. Exatamente, eu sou pediatra, trabalho com isso. Ela falou, amiga, você é mãe agora. E ela nem tem filho, a Vânia. E aí eu comecei a participar super do grupo e foi super bom. E a gente hoje proporciona isso e as nossas pacientes são muito agradecidas por fazer parte desse grupo. Então, com certeza, busque um grupo de apoio próximo. Porque é muito importante. É muito legal. Doutora Catarina, doutora Júlia, muito obrigada. Sucesso aí na pediatria humanizada. Amém. E a gente fica por aqui. Vamos humanizar as nossas relações. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.